Fala galera, beleza? O David aqui de volta. O Spring atualizou para a versão 3x, está na 3.1 agora. Ele trouxe umas features novas na parte de stream, então voltei aqui para adicionar as novas features. Beleza, vamos começar aqui atualizando. Então a gente já está aqui na UI nova do IntelliJ, né? O Dev Dojo sempre traz as coisas mais atuais. Então vamos lá. Atualizar o Spring aqui no POM. Basta atualizar aqui para a versão nova. Beleza. Acho que é só isso mesmo. É só essa versão aqui que atualiza. Vou pedir para dar um reload aqui. Ainda está meio bugada essa atualização. Mas já estou utilizando aqui para testar. Até então é só isso aqui. Beleza. Mudar para package. Agora aqui no application o que muda é que mudou a API, né? Não é mais o Java X, agora é o Jakarta. Só apagar e pedir para reimportar de novo. Alt Enter, ele já importa. Então agora ele utiliza o Jakarta. Beleza. Aqui é só essa alteração. Aqui no caso só essa anotação post-constructor. Beleza. Aqui a gente tem as duas configurações. Vamos começar alterando essa configuração do Object Mapper. Então, Object Mapper, a gente vai renomear aqui para Jackson Config, que aqui vai ficar as configurações do Jackson, né? Para ficar um nome mais assertivo. Então ele vai configurar esse Object Mapper. Vai configurar aqui o JSON Message Converter, ok? A gente vai colocar um cara a mais aqui dentro. Então o que vai ser esse cara? Vai ser esse aqui. Beleza? O que esse cara vai fazer? Eu vou poder chamar as operações de Object Mapper sem ela propagar a exceção, né? Então a gente vai conseguir utilizar computação funcional sem precisar ficar tratando, colocar em try-catch. Então vamos criar esse Object Mapper Supplier. Object Mapper Supplier. Vamos criar essa interface aqui. Beleza? Esse Object Mapper Supplier, ele vai passar um tipo aqui, ele vai estender Function Exception, então a gente vai criar esse Function Exception também. Vou copiar aqui, jogar aqui, aqui. Esse Function Exception, ele é a mesma coisa que Function, mas ele pode propagar aqui throws. Então é a mesma coisa do Functions. A diferença é que dentro do que ele está rodando aqui, ele pode propagar uma exceção. E ele tem uma função aqui, Snake Throws, né, que ele faz essa chamada aqui, suprimindo a exceção. Mais na frente vocês vão entender o motivo disso aqui. Mas beleza? Ok, isso aqui. Agora esse string config, a gente vai dar uma alteradinha nele também. String config. Vamos renomear aqui para string common config. Então aqui vai ficar a configuração compartilhada. E depois a gente vai criar uma classe para cada string, mas beleza? Basicamente vai renomear para string common config. Ele vai continuar com esses dois. Esse aqui ele está pegando o nome da aplicação e esse aqui é o bin. É o bin de env, onde ele configura a conexão. Ele vai continuar com esse RabbitAdmin. Beleza. Aqui ao invés de criar o container factor e os strings aqui, a gente vamos tirar isso daqui, pode tirar. Isso aqui vai ser a classe de configuração principal, então pode tirar daqui. Beleza. Esse aqui continua aqui. Esse aqui continua aqui. Pode apagar esse cara aqui também. Beleza. Pode tirar daqui. Esse string template também. Pode apagar. Beleza. Aqui. Vamos criar esse cara aqui. Que é o String Listen and Message Converter. Esse aqui é um padrão que a gente vai utilizar, que se chama o padrão Factor. A gente vai criar uma classe especializada em criar instância. Então, para criar o String Listen and Message, precisa de muitos argumentos. Então, a gente vai criar uma Factor. E quando for criar ele, chama Factor e passa só o que precisa. A gente vai criar essa interface aqui de String Listen and Message Converter. Ela é só uma interface.
Então, vamos criar ela aqui no compartilhado. Ela recebe um parâmetro genérico aqui e ela chama uma function que recebe um string listener. Esse string listener vai ser uma classe abstrata que a gente vai criar. Então, você criar aqui, ok, beleza? Então, ele é só uma classe abstrata que estende type reference para na hora da conversão, né? Então, ele vai receber uma mensagem e já vai converter para o objeto certinho. Então, é só uma classe abstrata que tem um listener no onMessage. Então, ela vai implementar esse onMessage e fazer a implementação do que deve fazer durante a mensagem. Então, ele recebe um tipo T, que é o tipo de payload que vai receber. Beleza? Tá funcionando aqui. Beleza? Ele tá dando esse erro aqui porque ele acha que não existe nenhum bin candidato a injetar aqui, mas isso aqui é um bugzinho. Funciona. Beleza? Agora, dentro desse cara, a gente vai configurar configurar esse cara aqui, que ele é um RabbitString Template Factor. Mais uma vez uma factor, então eu vou criar um RabbitString Template a partir de um string. Então ele faz toda a configuração aqui. Então quando eu chamar essa factor, eu só passo o nome do string, ele já vai rodar esse código aqui. Então basta criar essa interface que é string template simple factor, né? É só uma interface também. Então vamos aqui, vamos criar aqui dentro. Ok, então tá aqui. É uma interface que recebe uma função com uma string e retorna o template. Basicamente é isso aqui. Ele vai receber esse string e vai rodar esse código aqui. Beleza. E vamos criar também uma factor aqui para esse cara aqui, que ele vai criar um message listener. Então a gente precisa criar essa interface, simple factor, que é esse aqui, que é string listener container simple factor. Essa aqui. Mais uma vez, é só uma interface que estende bfunctions. Então ela recebe um string, recebe um string listener e retorna um factor container. Beleza? Então é isso que ela faz aqui. Então ela recebe o env, aqui ela vai receber um string message converter e vai fazer o trabalho aqui. Então ela vai construir todo esse cara aqui. Esse delay eu coloquei porque existe um problema que quando a gente cria isso aqui, antes dele subir os bins, a fila não existe, então meio que ele espera 5 segundos antes de startar, que é o tempo que vai demorar para criar a fila dentro do Broke. Esse aqui é uma solução meio que temporária, mas deve ter uma forma melhor de executar isso aqui, mas por enquanto vai ficar assim, né? Então ele vai declarar os bins, espera o Spring subir, espera 5 segundos, que é o tempo que os declarables vão ser executado pelo Spring e vai criar a estrutura lá de filas e exchanges. Daí ele vai startar esse container. Beleza. Feito isso, já fez a configuração. Então essa é a configuração compartilhada. Então esse aqui é o código compartilhado. Agora vamos criar o listener de request. Então basta vir aqui em request. Isso. Aí aqui ele tem o event consumer, né? Esse cara aqui a gente pode apagar ele. Pode apagar o event consumer. Beleza. Agora vamos criar a configuração de string dele. Então a configuração de string dele é essa aqui. Vou ligar aqui dentro, ok. Beleza. A gente vai declarar um nome de string aqui em cima. Então vai ser devdojo super. Esse vai ser o nome do string. Ele está estático final aqui, porque vai ser reutilizado de várias formas. E aqui vamos utilizar as factors, né? A vantagem da factor é essa. Então aqui a gente vai colocar um devdojo RabbitString template. Então a gente vai receber aquela fábrica. Então eu vou, com base naquela fábrica, eu quero criar essa classe aplicando esse string. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, nesse common config. Então aqui ele está criando o Rabbit template. Então eu tenho o Rabbit template aqui. Message converter. Esse aqui, string template simple factor. Então ele vai criar o template, já vai utilizar o env. Então veja que isso aqui é código clichê, ele vai usar sempre o mesmo código. Então só interessa passar um string, então ele vai fazer toda a criação para mim. Então
cada string novo que eu criar, eu não vou ter que refazer o mesmo código. Então, eu só peço para ele pegar aquela fábrica e aplicar com esse nome de string. Então, ele vai fazer tudo aquilo lá. Então, a mesma coisa para o container. Então, basicamente, aqui eu vou ter uma factor, né, que eu vou aplicar, só que esse aqui é uma bifunction, né, então ele precisa de 2 argumentos. Então, os 2 argumentos que ele precisa é o nome do string, que ele vai passar para lá, e o outro argumento é um consumer. Essa aqui é a parte de injeção avançada de Spring, né? Então eu posso injetar um componente e ele vai injetar um componente daquele tipo com esse nome, né? Que vai ser o qualificador. Então eu preciso criar um bin com esse nome aqui para ele saber que é esse bin específico que está sendo injetado aqui. E esse cara aqui é uma nova classe utilitária do Spring, que vem nessa versão nova, 3x, que ele basicamente ajuda ali o código clichê, né? Então eu só passo um nome de um string, a quantidade de partição, e aqui por trás dos panos ele faz um código, né? Ele gera um exchange, ele gera as filas, então ele já faz tudo automatizado, para não precisar criar exchange, fila e binds. Então ele já faz tudo, basta eu chamar um superstring, dar new nele, passar via construtor o nome do string, a quantidade de partição, e eu posso também passar uma rota, uma estratégia para ele criar as rotas, né? No caso aqui eu usei a padrão, que ele vai criar com exchange com o número do index, né? Então ele vai criar 3 partição vai ter a rota 0, 1, 2. São 3, né? Então vai ser 0, 1, 2. Beleza. Isso aqui é para fazer o básico, tá? Então se fosse criar uma fila mesmo, teria que configurar a fila para o tamanho máximo de giga e tudo mais, mas isso aqui é uma forma mais rápida de fazer. Para o teste vai funcionar. Beleza? Agora eu só preciso criar o listener que vem para cá. Então, o que eu preciso fazer? Aqui em request, a gente pode criar um consumer para cá, vou passar ele. Então, beleza, ele estende string. Então, se for ver aqui, ele precisa de um string listener. Então, esse cara, ele estende string listener. E ele tem um nome específico, dev2 superstring consumer, que é o mesmo nome que está aqui, dev2 superstring consumer. Então ele sabe que é esse cara aqui que ele precisa injetar. Então ele sabe o tipo aqui, por que eu estou dizendo qual é o tipo. Então eu quero que pegue esse tipo. Mas se tiver mais de um desse cara desse tipo, ele precisa de um qualificador, né? Então eu posso ter várias classes que estendem essa aqui, mas eu quero especificamente com esse nome. Então eu preciso dar esse mesmo nome aqui e estendo string listener e digo que é o tipo de payload é request, né? A vantagem disso aqui é que eu digo o tipo aqui, ele já converte a mensagem, eu não recebo como message, então já está tudo convertido ali. E aqui no common, a minha estratégia de tracking é automática, então ele vai esperar ali e ele vai fazer aqui no caso está manual, mas normalmente pode ficar o auto tracking strategy, então ele vai automaticamente, a configuração padrão é essa aqui, né? A cada 10.000 mensagens ele vai colocar o tracking lá, ou 5 segundos. Então ele espera 5 segundos ou 10.000 mensagens, aí ele vai colocar o tracking. Então ele vai rodando o cilindro lá e vai colocando o tracking. Beleza. Beleza. Então já está funcionando. Já pode rodar aqui, então vou rodar. Log, beleza, ele subiu certinho, tudo certinho aqui. Spring, versão nova. Ok, subiu, funcionou. Então, se for no broker aqui, tá aqui funcionando. Exchange, ele criou, dev2 super. E aqui nas queries, ele criou 3 filas. Então, já está funcionando. Se entrar nas filas, ele já tem o consumer, o mesmo consumer. E detalhe, esses consumers, eles são configurados com esse Single Activity Consumer. Essa é a feature nova do RabbitMQ. Qual que é a vantagem disso? Agora eu posso escalar infinitamente. Então, se eu subir 10 aplicações, cada uma vai assumir só uma dessas filas. Então, aqui no caso são 3 filas. Se eu subir 3 aplicações repetidas, cada uma vai assumir uma fila dessa. E ela vai ficar na outra fila em standby. Então, se eu tenho 3 aplicações e uma cai, uma dessas duas vai assumir essa. Então, uma vai ficar com 2. Ou então, se eu subir só uma aplicação, essa aplicação vai assumir as 3. Ó. Então, ele assumiu aqui as 3. Ó. Ele está com o consumer 1 aqui, né, que é o primeiro consumer. Se vir aqui, a partição 2 está com o mesmo consumer, porque não tem recurso suficiente. Então, o mesmo consumer assume os 3. Se eu subir uma nova aplicação, ele vai largar um desses para a nova aplicação pegar um. E a primeira aplicação vai ficar assumido com 2. Como a gente pode testar isso? Tem como vir aqui, edit configure. Aqui a porta eu consigo editar para a porta para não conflitar, para 8081.
Então eu consigo rodar uma nova aplicação. Beleza, tem duas aplicações rodando agora. Vocês podem ver que ela vai subir. Beleza, subiu. E se eu for aqui na fila, eu pegar a primeira, ela tem 2 consumer, um tá ativo e o outro tá em waiting. Então eu sei que eu tenho 2, só que ativo tá em um só. Ele só vai assumir caso o outro caia. E eu posso ver que esse aqui é o que tá com a 35194. E eu vou aqui no string 1. O que tá ativo é o de baixo. Ó. Então esse aqui largou para esse aqui assumir. Então não acontece o problema de o primeiro assumir tudo e o resto ficar em standby. Não, cada um vai assumir o seu. E vai dar para escalar certinho. Então se todo mundo cair, uma aplicação só assumir tudo. Então isso melhora muito a escalabilidade. Então agora tá tranquilíssimo de escalar. Essa era a desvantagem do stream, né? Não dava trabalho para fazer isso, agora tá bem simples. Agora tá, eu vou parar tudo aqui. Beleza, vou minimizar. E agora vamos testar aqui. Então eu tenho a configuração compartilhada e aqui a configuração request. Então aqui eu vou criar um package novo de teste. Esse novo package vai ser como se, por exemplo, eu preciso de um novo string. Então é um string test. Beleza, parece estranho, mas a documentação pede para colocar underline nos pacotes. Beleza, então nesse pacote de string test a gente vai precisar da configuração, né? Então já vou copiar aqui. Então o que eu faço? Basicamente eu não preciso mais de código clichê. O que eu preciso fazer é só colocar o nome do string, pedir para ele gerar um superstring. Isso aqui vai gerar um tópico novo e 3 filas novas, que eu pedi 3. Que eu posso pedir, sei lá, 5. Ele vai criar um novo exchange, né? Um novo publicador. Então eu tenho que dar um nome aqui específico, né? Porque eu já tenho um publicador aqui. Então se eu tenho um publicador em request, então aqui config, ele vai ter esse nome aqui. Então eu preciso colocar esse outro com esse nome, que é porque eles são da mesma classe, né? Então a mesma classe elas precisam ter nomes diferentes, senão o Spring dá problema quando sobe, né? Ele não vai saber qual é a qualificação de cada um. Então quando for injetar, ele vai dar problema. Ele vai dizer que não pode injetar porque existem 2 classes iguais. Então, tu precisa especificar qual tu quer injetar. Beleza. Então, basicamente é isso. Basta criar a configuração. Então, aqui ele vai fazer a configuração padrão, né? Sem código clichê. Fica tudo bem limpo. Agora, basta criar uma classe de payload. Vamos para simular um payload diferente. Então, vamos simular que esse cara tem um payload diferente aqui. Payload test. Então, vem um description. E vamos criar o consumer. Então o consumer é a mesma coisa. Cria o consumer, beleza? Então esse cara ele vai estender string listener e o payload dele vai ser esse aqui, né? Então um payloadzinho diferente. Então como é que ele vai injetar? Ele vai injetar uma classe que seja string listener. Então ela estende string listener. Só que eu especifiquei que ela precisa ter esse nome aqui, string test consumer. Então aqui eu estou injetando o string test consumer. Então eu qualifiquei e injetei aqui dentro. Beleza, então tá tudo ok. Então só é minimizar aqui tudo, beleza. Ok, dá start nesse cara. Ele vai subir. Deu um problema. Um problema. Nossa, que ótimo esse problema ter dado. Esse problema é o que eu estava explicando. Então se eu vim aqui em request service, eu estou injetando com esse nome. E ele tem 2 classes desse tipo. E eu estou injetando com um nome aleatório, então ele não sabe quem injetar. Então o Spring falou, opa, tu tem 2 bins e eu não sei qual bin eu quero injetar aqui. Então basicamente eu venho aqui na configuração e digo que eu quero que ele injete esse aqui. Então eu posso colocar com qualifier, mas o jeito mais rápido de fazer isso aqui é só renomeando assim. Então ele já vai saber quem ele deve injetar aqui dentro. Beleza, vou dar um start aqui. Não deu mais problema, subiu, ele soube quem injetar aqui, beleza. Como vocês podem ver, o string test ele já criou aqui as partições certinho, ó, 5 partições. Se for olhar, as partições já tem consumers. Então, cara, muito fácil agora, muito simples. Criou os 2 exchanges, já tá tudo funcionando. Tá, vamos ver esse cara funcionando lindamente. Vamos lá. Dá um pause aqui. Beleza, vamos fechar aqui. Vou fechar aqui. Beleza, como a gente vai fazer esse cara funcionar? Aqui mesmo no próprio listener. Vou fechar esses 2 aqui, desculpa, vamos aqui. Esse aqui é o listener. Beleza. Eu vou implementar aqui command line runner. Esse command line runner, ele roda um comando quando sobe. Então, Ctrl O, run.
Beleza, então quando ele subir eu quero que ele rode um comando. Então eu venho aqui no config, vou pedir para ele injetar esse cara aqui, né? Então eu venho aqui, coloco private final. Ele vai injetar. E vou pedir para ele publicar. Então, convert and send. Então, converta e manda isso aqui para fila, para o string. Beleza, qual é o tipo? É do tipo request. Então, eu dou um builder build, e vou pedir para ele mandar um ponto username dev dojo topzera, e vou pedir para ele mandar um password. E vai ser password. Beleza. Eu posso copiar isso aqui. Vou nesse cara aqui. Teste. Então vou nesse consumer. Jogo aqui dentro. Implemento command line runner. Beleza. Só que eu não quero injetar esse aqui, né? Então eu venho aqui no config dele e digo que o nome dele é esse aqui. Então eu quero publicar nesse cara específico. Então renomeio aqui. Só que esse cara específico recebe esse payload aqui, né? Então vou buildar ele e vou colocar description. DevDojo é muito foda. Beleza? Então vou publicar isso aqui. Então basicamente eu estou publicando e aqui já consumindo ele. É só para mostrar para vocês que realmente a conversão está funcionando. Então ele está fazendo a conversão, ele converte, ele usa o Object Mapper ali para converter. Então basicamente a jogada foi essa aqui. Então aqui dentro de string common config, ele faz toda essa parte ali de conversão, né? Então ele aplica aqui uma conversão. Essa conversão ele faz assim. Aqui, então ele retorna um listener aqui, ele vai message, ele vai ser um message, object mapper supplier, aí ele vai oprimir aqui a exceção, ele vai pegar o object mapper e vai dar um read. Ele vai ler o body, que é o binário, e vai transformar no string listener. Se vocês entrarem aqui nesse string listener, ele extende um type reference. E esse type reference é passado aqui o tipo, né? Então ele já faz toda a conversão aqui. O Jackson é mágico, ele é lindo e mágico. Então tudo isso já vai ser feito aqui. Sem precisar ficar fazendo isso, todo consumidor fazendo isso. Então é a mágica da orientação a objeto. Então vamos lá, eu vou subir aqui. Beleza. Subiu. E ele vai esperar 5 segundos, né? Foi o que eu coloquei ali, que é o tempo ali. E pam, consumiu, enviou e consumiu. Então ele conseguiu enviar, conseguiu consumir, conseguiu converter. Então tá aqui, ó, consumer message, topzera aqui, consumer message, DevDojo é foda. Então, como eu configurei aqui para ser manual, então ele não criou offset ali, então quando eu subir ele vai ter que consumir 2, né? Que é a que estava lá e uma nova que ele vai publicar. Então espera 5 segundos. Beleza? Então, se for ver, ele consumiu aqui, né? Computer, DevDojo é foda. Tá, ele consumiu DevDojo topzera. Eu acho que eu esqueci de trocar ali. Então, aqui, config. Eu coloquei para ser track auto. Tá no alto. Então, se eu colocar aqui, então automaticamente ele já está fazendo o track. Então, quando ele voltou, já tinha computado 1. Então, mas se eu colocar aqui manual, então ele não vai fazer. Então, eu vou pausar aqui, vou dar um start. Então, aqui ele vai consumir um só. Vai aparecer só uma vez. Beleza, então ele consumiu só uma vez, DevDojo é foda, porque é uma nova mensagem, DevDojo topzera e password. Agora se eu parar e voltar, e 5 segundos e voilá. DevDojo topzera, aí aqui tudo que ele computou, então o que ele consumiu, DevDojo topzera password, description. Deixa eu ver como tá aqui a fila. Então tá aqui, ele tá dividindo as mensagens nas filas, ó. Então tá tudo bonitinho, ó. Então fila 1 recebeu 2 mensagens, fila 2 recebeu 3 mensagens, então ele já tá fazendo todo o balanceamento aqui. Então ele tá jogando nas filas certinhas. E é isso, galera. O código já tá no Git, então ele tá numa branch separada, então tem uma branch ali que é Spring Boot 3 e amém. E é isso, galera. Valeu!